Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cultura e Times Fortes. Esse é um episódio patrocinado pela EP+, empresa com propósito. A gente está construindo a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo até 2034, com 10 mil empresas com selo EP+, tornando o mundo melhor, criando empresas melhores, criando empresas com propósito. O que a gente fala aqui, Vabo, é que não é sobre silenciar o mal, mas é potencializar o barulho dos bons, né? É o resgate dos bons. E o que a gente está construindo não são as melhores empresas do Brasil, mas são as melhores empresas para o Brasil. Esse é o nossa missão, né? Empresas melhores geram um país melhor. Esse é o impacto positivo que a gente quer deixar na sociedade, criando culturas e times fortes, com pessoas mais engajadas, felizes, produtivas, né? Que se envolvem mais, que se entregam mais, são mais felizes. Eu estou com um convidado super especial, né, que eu acompanho ele no Instagram já tem bastante tempo, especialista também em gente, em cultura, um entusiasta disso, acho que todo mundo já conhece, que é o Luiz Vabo. Vabo, seja muito bem-vindo, cara, prazer de te receber aqui na casa, né, na nossa casa, no nosso podcast. E eu sei que você é um entusiasta também desse tema, a gente já estava falando ali nos bastidores ali, né, se deixar talvez a gente faz um podcast de 2, 3 horas. Mas a ideia, cara, conhecer um pouquinho tua história, vamos entrar um pouquinho nos teus livros, vamos entrar um pouquinho nos teus negócios, vamos entrar um pouquinho também nessa jornada de como você também vem construindo isso, né? Somos parceiros de jornada, né? Acho que tem muita gente que precisa, né, desse conteúdo. E eu queria que você apresentasse, cara, falasse um pouquinho quem é o Vabo, né? Qual é a história do Vabo, para a gente poder começar esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, Gui. Prazer enorme estar aqui. Muito bom quando a gente vai num local, que eu já cheguei aqui, já me senti em casa, porque a gente compartilha da paixão. É a mesma paixão para construir esse mundo melhor. Vai passar por organizações, por empresas melhores e vai passar por indivíduos que formam times. Então a gente brinca que não adianta só a gente falar de gestão de pessoas, se a gente também não falar da autogestão, liderança e da autoliderança. Não tem como liderar outros sem você primeiro não se autoliderar, né? Perfeito. Perfeito. Então é isso que eu acredito também, então tenho certeza que vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, estou super animado para participar hoje aqui com você. E, resumindo a minha trajetória, eu sou engenheiro de formação, sou professor por vocação. Somos parceiros então também, eu sou engenheiro também. Engenheiro de produção. Também, produção também, produção. Eu digo que é engenheiro de produção, mas é produção de PowerPoints, né? Fiz muito PowerPoint, porque fábrica mesmo, zero. Eu trabalhei em indústria ainda, cara. Trabalhei em Gerdau, Fiat Chrysler. Eita, não, isso aí só na faculdade. Tive passagem no Brasil, fora do Brasil, morei na Itália, morei na Sérvia, morei na Austrália, morei em um monte de lugares diferentes. E ainda bem que a indústria perdeu esse talento para a área de gestão de pessoas. Eu brinco que eu sou engenheiro especialista em gente, mas minha cabeça ela é exatas, razão. Não é só aquele lance do humanas, né? Que eu acho que é super importante, mas saber equilibrar também os dois é importante, né? Pois é, então esse é o desafio. Então eu sou engenheiro de formação, professor por vocação, empreendedor por missão e agora sou fã da EP+, com convicção. Que bom, cara, fico feliz, coisa boa. E Vabo, me conta um pouquinho tua trajetória aí, como é que foi essa trajetória do Vabo até ele chegar aqui como conselheiro de empresa hoje, como, enfim, mentor, como tem também teus programas, né, de imersão, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, eu comecei minha trajetória empreendendo um negócio B2B de tecnologia para e-commerce. Era um robozinho que percorria o site das lojas virtuais e contribuía para que as lojas virtuais monitorassem os concorrentes e pudessem definir as estratégias de precificação. Isso em 2010, 2011. Agora a gente revela a idade, né? Eu, como não vou ter cabelo branco, né, não tem esse problema. E aí, passamos por esse desafio que é empreender no Brasil. Junto com o meu sócio, ele na área de tecnologia, eu na área de negócios, a gente se juntou, começou na incubadora da PUC, projeto de faculdade, foi evoluindo, foi construindo, chegamos a ter 300 pessoas no time e acabamos criando um segmento que não existia no e-commerce antes, que é exatamente esse segmento de precificação dinâmica, monitoramento da concorrência. E aí a gente viu algumas estratégias, fizemos algumas fusões, recebemos investimento, e aí acabamos vendendo esse conjunto de empresas, que por volta de 300 pessoas, para o nosso principal cliente na época, que era Lojas Americanas. B2W, o braço digital da B2W. Foi quando lá, em 2015, a gente fez a venda, muito antes até de um probleminha recente que aconteceu lá, né? Um detalhe só, mas, em brincadeiras à parte, uma pena, né? Que isso foi depois, a gente já tinha saído de lá, esse problema todo da fraude, por aí vai.
Mas foi interessante porque a gente pegou nossas 300 pessoas e fomos para dentro. A gente era um jet ski, uma lancha e fomos para dentro de um transatlântico. E aí chegamos lá e aí ficamos 2 anos lá dentro desse ambiente corporativo. Tu vendeu, mas tu estava dentro do negócio Tivemos ainda. que continuar por 2 anos. E aí, bom, eu fiquei 2 anos, outras pessoas ficaram outros prazos. Quando terminou meu prazo, meu contrato, eu acabei saindo. E aí os nossos investidores da CIV, que era a startup, eles tinham criado a Stone, da maquininha de cartão de crédito, nesse meio tempo. E aí eles me convidaram para retornar para o grupo. E aí eu fiz, então, essa transição. Então, primeiro da startup para a grande corporação e agora da grande corporação para o unicórnio. Porque não é nem a grande corporação... Para uma startup que virou unicórnio. Exato, depois, que é scale-up, né? Aquele crescimento exponencial, loucura, caos. E uma segunda transição também, porque eu sempre fui da área de negócios e dessa vez o convite foi para assumir a área de RH, a área de pessoas da história. E aí foi divertido, porque o desafio era contratar 300 pessoas por mês. Então, antes eu tinha 300 pessoas no meu time. Agora eu tinha que contratar todo mês 300 pessoas. Máquina de contratação, integração, treinamento, acompanhamento. Abri um escritório a cada 2 dias. Então, dia sim, dia não, a gente estava abrindo escritório no interior do Brasil. E a meta, o grande objetivo de em 15 meses abrir o capital na Nasdaq, fazer o IPO. Sendo a primeira empresa brasileira a abrir o capital na Nasdaq e entregamos isso, né? Fizemos e tecnicamente foi a segunda, porque a Arco Educação, que é de Recife também, né? Lá o Ari. Então foi meio que na semana anterior, então meio que foi um empate técnico ali das 2 primeiras a abrir o capital. Então esse foi o desafio na área de gestão de pessoas. Só que em paralelo a tudo isso, estive em sala de aula. Então dei aula na PUC do Rio, depois mudei para São Paulo no INSPER, e mais recentemente também na Link, que é a primeira faculdade brasileira para formar empreendedores. Conheço, estive lá agora recente com o Gui Junqueira, inclusive. Grande guia. Inclusive escrevemos um e-book juntos, eu e Gui. Temos um e-book chamado Como Aprender a Aprender. Que legal, que legal. E Vab, eu sei que você é um entusiasta, cara, baita história. Eu acho que uma trajetória também, não só empreendendo, mas dentro de grandes empresas e principalmente em empresas que estão crescendo. E crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não, né, cara? Crescer dói pra caramba, né? E tem uma estatística que fala que boa parte das empresas, a grande maioria, 75%, se eu não me engano, das empresas que quebram, elas quebram exatamente no momento que estão em rápido crescimento. É nesse momento de scaling up, né? Por quê? E aí eu quero que tu faça, vamos debater isso junto, né? Por quê? Porque quando você começa a colocar muita gente para dentro, né? Dependendo do teu processo de contratação e de quem tu está colocando para dentro, às vezes tu acaba com a tua cultura ou falta muita clareza, cada um vai para um lado, cada um tem uma atitude e comportamento do lado. Se você não consegue garantir que esse prédio ele vai subir com a base sólida, com a fundação sólida, que eu até chamo a fundação de cultura, quanto mais ele sobe sem a base sólida, mais instável ele fica a ponto dele ruir, né? Qual é a tua leitura hoje, que eu sei que você é um entusiasta disso, sobre gente no mercado de trabalho, gente, cultura? Qual é a tua leitura hoje? Para a gente começar do começo, dando um contexto, depois a gente vai especializando um pouco mais. Concordo com você que não há crescimento sem sofrimento. Ou seja, alguma dor... É até saudável que exista alguma dor. Não pode ser uma coisa hiper exagerada. Mas a dor vai ter. Seja o bebê que vira criança, que vira adolescente, vai ter crescimento, vai ter dor, vai ter que abrir mão, vai ter perda. Então a vida é sobre saber lidar com perdas. Se tudo der certo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai perder. Perder alguma coisa, vai perder mudar. O cabelo, vai perder o colágeno, vai perder nossos avós, nossos pais. Então, se der certo, a gente vai perder. Vai perder o brinquedo, a fralda, vai perder a mamadeira. Eu estou agora com 2 filhos bebês, né? Então um é de 2 anos e um de 3 meses. Então também está com esse tema muito paralelo entre a liderança na empresa, a liderança em sala de aula como professor e a liderança dentro de casa como pai. Mas o que eu vejo realmente é que a forma que nós temos de entender qual é o grande diferencial competitivo das empresas. O papel do líder, dos gestores, é conseguir criar diferenciais, barreiras de cópia. Praticamente todos os diferenciais que são criados podem ser copiados pelos concorrentes. Alguns imediatamente, alguns... São facilmente copiáveis hoje em dia, né? Facilmente. Alguns vão demorar instantes, alguns vão demorar meses ou anos. É uma vantagem competitiva, mas não distintiva, né? Pois é. Agora, tem um que é impossível de ser copiado. Impossível.
Exatamente. Se isso é verdade, que é a única vantagem competitiva que não pode ser copiada, logo é a verdadeira e única e mais importante vantagem competitiva que as empresas possuem, que é a capacidade de construir uma cultura organizacional que seja forte, mas que também seja de alta performance e sustentável no longo prazo. Porque se não é sustentável, vira voo de galinha. Puxa, agora eu fiz um resultado enorme, alta performance gigante, depois cai de novo. Não adianta. E eu já vi muita empresa também que tem cultura forte, mas vira de baixa performance. Começa forte de alta performance, mantém forte, mas migra para baixa performance. Que é aquela coisa assim, só nós temos razão aqui. A cultura expulsa todo mundo e tudo que estão fazendo aí fora está errado. Que então, aí é uma mentalidade fixa já, né? Pois é. Então esse mix, esse híbrido... Cega para algumas coisas, né? Pois é. Arrogância e tal. Começa a ter muita arrogância de achar que só você está certo tem coisa que você faz, obviamente, que está correto, mas como é que você também bebe em outras fontes para continuar evoluindo essa cultura que não é um organismo estático, né? É extremamente dinâmico. Então, com isso, eu vejo que existem dilemas, né? Então, o dilema do que você falou da cultura versus o crescimento, o dilema do resultado versus a própria cultura, é curto prazo, é longo prazo. Só tem longo prazo se tiver um curto prazo. Mas se eu tiver um curto prazo que mina o longo prazo, também não adianta. Então, eu vejo que esse é um tema que nunca esteve tão quente por ser a principal vantagem competitiva das organizações e o papel dos líderes de serem esses guardiões. Como é que a gente instrumentaliza os líderes, os gestores das empresas, para conseguirem ser esses vetores de crescimento, manutenção e evolução das culturas. E qual que é o principal desafio? Você hoje está muito dentro das organizações, né? Dentro das suas imersões, sim, dentro dos in-companies, palestras que você dá, enfim, conselho consultivo que você está dentro. Eu acho que a gente consegue ter uma leitura mais ampla, né, do mercado em relação a isso. Quais são hoje os teus, que tu visualiza, os principais desafios quando a gente fala de gente hoje no Brasil? Porque é unânime, quando a gente conversa com empresária, 9 a cada 10 que eu converso, fala, cara, Guilherme, tá muito difícil encontrar gente boa, não consigo encontrar profissionais, não tem mais ninguém comprometido, e se eu botar cultura agora no meio, cara, aí que eu não vou achar ninguém. E aí eu falo, porra, beleza, mas quão boa é a tua empresa para tu atrair gente boa, né? Não é mais a gente que escolhe gente boa que escolhe trabalhar na nossa empresa. Gente boa está empregada, não está buscando emprego, tem emprego pleno no Brasil. Então, quão boa é a tua empresa para atrair gente boa? Parece que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Já viu essa? E quando ele fala que ele está com dificuldade, parece que a gente consegue entender o que ele não está fazendo ou fazendo de errado ou deixando de fazer para ter aquele resultado. Né? Qual o desafio que tu vê aí dentro do empreendedorismo, né, brasileiro, do empresário brasileiro com esse desafio com gente? 11 a cada 10, né, que reclamam disso. Eu tive em Santa Catarina tem 2 semanas e falei, aqui tem pleno emprego. Aqui a taxa de desemprego é menor de 3%, é praticamente todo mundo empregado. Ainda fica ainda mais difícil, porque está todo mundo super empregado, ou seja, estamos vivendo uma era do poder das pessoas, dos indivíduos. Então, qual é o grande desafio, problema desse empresário? É o próprio empresário. É ele mesmo. Foi o que você acabou de concluir. Porque, no final das contas, a empresa vai ser um reflexo do dono, vai ser um reflexo do CEO, vai ser um reflexo dos líderes. Então, é muito fácil apontar o dedo e dizer, eu posso listar aqui para você, porque a educação brasileira não forma as pessoas, porque as famílias não estão conseguindo desenvolver as habilidades. Beleza, podemos debater por aí também. Mas vamos pegar um atalho e vamos direto para o que realmente interessa. Este líder que está reclamando de que não consegue contratar, como que está a mentalidade de crescimento desse líder? Como que está a capacitação ou recapacitação ou adaptabilidade deste líder perante as novas realidades? Aponta o dedo e fala, a geração Z é mimimi. Pô, muito fácil. Isso é o que eu mais escuto agora. Saúde mental, geração Z, isso é clássico. Diversidade. Muito fácil apontar o dedo e dizer que a outra geração, mas essa geração não veio de Marte, né? A geração anterior é que está educando essa nova geração que nós estamos criticando. Então, a grande pergunta que eu faço para o líder como esse é assim, quem deve se adaptar ao time? O líder ao time? Quem deve se adaptar? O líder ao time ou o time ao líder? E ao fazer essa pergunta, a resposta que o líder normalmente quer dizer é, ele se adaptou a mim. Mas aí ele sabe que talvez esteja meio errado, sente um cheiro de que não é a melhor resposta, fala assim, os dois. Os dois, um se adapta. Eu falo, está proibida a resposta dos dois, não tem essa opção.
Você tem que me dizer, é você que vai se adaptar ao time ou é você vai exigir que o time se adapte a você? Ah, veja bem e tal, não sei o quê. A resposta é muito simples, né? Meu papel como líder é conseguir extrair a melhor versão de quem eu estou liderando. Consequentemente, se eu só tenho martelo, todo mundo vai ser prego. Essa analogia da caixa de ferramentas. Vai ter hora que eu vou precisar do martelo, vai ter hora que eu vou precisar do serrote, vai ter hora que eu vou precisar da chave de fenda. Então eu é que vou ter que entender o cenário, o contexto, as pessoas envolvidas para eu me adaptar. Consequentemente, a resposta é como que este líder está se preparando para lidar com os desafios de atrair, engajar, desenvolver, inspirar as pessoas a quererem fazer parte da sua equipe, se conectando com o propósito individual delas com o propósito da organização. E é ele que escala o time também, né? Existe essa autorresponsabilidade também. Mas eu acho que pegando esse gancho, eu acho que é legal e até entrar um pouco mais a fundo nisso, é o líder que se adapta à empresa, é o líder que se adapta ao time ou o time que se adapta ao líder, né? E aí se a gente botar mais uma variável aqui no meio, que é a cultura da empresa, a empresa e a cultura da empresa, Vabo, como é que tu faz essa leitura agora? Boa. Porque aí eu vou colocar a minha teoria, a minha tese, tá? Que não existe certo e errado, mas é uma coisa que a gente defende aqui. Eu fiz, cara, empresa não é uma democracia. Empresa nem sempre é uma democracia, né? Liderança não é um torneio de simpatia. Se eu consigo trazer pessoas que estão alinhadas com a minha cultura, com visão, com valores e tal, a tendência é que o engajamento dela é instantâneo, que o engajamento dela aumente, porque ela se envolve mais, consequentemente produz. E aí eu falo, cara, empresa não é uma democracia, né? É o dono que está no risco, é o dono se a empresa quebrar, é o dono que está lá no prejuízo. Às vezes o funcionário está hoje, não está amanhã. A gente tem uma teoria, Vabo, e aí eu quero te escutar também, porque não tem certo e errado, que cultura é uma das únicas coisas, é uma das matérias mais subjetivas do empreendedorismo hoje, é uma das únicas coisas que é indelegável para o dono da empresa. Não dá para envolver, às vezes, o RH, porque às vezes o RH está hoje, não está amanhã, e eu vou ficar adaptando. Então, e a teoria que a gente tem, e eu queria passar a bola para ti, não é a empresa ou o empresário, como líder, que tem que ficar se adaptando à cultura da empresa. A empresa é a empresa, junto com os times, junto com os líderes, tem que se adaptar à cultura da empresa, né? Ao dono, que a cultura é indelegável para o dono. Como é que tu faz essa leitura de o líder que se adapta e agora envolvendo cultura como mais uma variável? Boa. Então vamos pensar alto aqui, refletindo. Dá um passo atrás, que é uma coisa que eu digo para meus alunos e mentorados, nos conselhos que eu participo, que é o seguinte. Existem duas situações no nosso dia a dia nas empresas. Uma das situações clássicas é um problema. O que acontece quando você tem um problema na sua frente? Você é um gestor da empresa, surgiu um problema na sua área. O que você faz? Resolve o problema, né? Inclusive, nós somos pagos para isso. Estamos aqui para ter problema. Às vezes eu não sei muito bem, às vezes eu não sei nem a solução. Vou correr atrás, vou focar em resolver. Porém, existem situações no nosso dia a dia que vão aparecer, já aparecem, que não são problemas. E que se eu encarar essa situação como um problema, ou seja, que tem solução, que eu vou já chegar aqui e trazer a ferramenta correta para resolver, não vai dar certo. Porque essa situação que aparece na minha frente não é um problema, é um dilema. Problema, tem solução, vou descobrir a ferramenta, resolvo. Dilema, não tem solução. Dilema é algo que, ao identificar um dilema, eu vou precisar entender quais são os cenários possíveis. Ambos os cenários, vamos supor que tenho dois cenários, ambos terão... Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, tem vantagem e desvantagem. Eu vou tomar a decisão para um cenário X e irei arcar com as consequências dessa decisão. As vantagens e vou tentar mitigar os riscos, as desvantagens daquele cenário. Então nós estamos debatendo aqui um dilema. O dilema entre, por exemplo, eu quero que uma pessoa entre na minha empresa e possa estar conectada com a minha cultura, com os meus valores, com meus princípios, com a missão que nós temos, o propósito. Porém, pensa no pêndulo. Se eu quero que ela se adapte demais, está no extremo do pêndulo, ela perde a autenticidade dela. Sim. Perde aquilo que o capitalismo valoriza, que é algo escasso, que é algo raro. Quanto mais raro no sistema capitalista, mais valorizado é. Então, quanto mais única, quanto mais coragem a pessoa tiver de ser única, teoricamente, mais valorizada ela vai ser. Só que ela não pode ser tão única que irá
desconectada da cultura. Aí foi para o outro extremo. No extremo, ela se encaixa, ela perde a sua essência para fazer parte daquele grupo. Perfeito. No outro extremo, ela é tão única que ela desencaixa porque ela não conecta. Como que eu saio dos extremos e tento achar um caminho do meio aqui? O mesmo vale para o crescimento da empresa. Se eu amarrar demais, eu engessei tudo, burocratizei tudo. Mas vou soltar muito, é virar selva, caos, cada um faz de um jeito, cada um tem padrão. Então, como é que Casa da mãe Joana, né? Não é nem selva e nem burocrata. É o meio termo. Então, essa é a busca do dilema. E, por definição, não existe o caminho exatamente no meio. O papel como líder é diminuir a amplitude do pêndulo. Eu nem vou de um extremo para o outro, mas eu vou ficar aqui, ó, diminuindo essa amplitude. Então, a grande questão é, sim, o ideal seria que os líderes pudessem se adaptar aos liderados e vice-versa. Essa é a situação ideal. Mas eu estou sentando na cadeira de líder. Eu não posso esperar ou contar com isso. Então, a minha tese é, eu como líder, se eu parto do pressuposto, como é que é a liderança antiga? A liderança antiga é, século XIX, ainda um pouco no século XX, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funciona isso hoje? Não. Pega, é a técnica do coach, né? É o chicote. Pega o chicote e você vai fazer porque eu estou mandando. Acho muito difícil, a probabilidade de funcionar isso em 2025 muito baixa. Então já partimos desse... Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, pandemia. Que líder no planeta tinha convicção do que seria a pandemia? De como seria o pós-pandemia? Tinha algum líder, algum governante, algum empresário, algum... Vai ter vacina, não vai ter vacina? Como vai ser? Vai ser apocalipse zumbi? Qual é o novo normal? Não tem nenhum ser humano no planeta que tenha essa resposta. Diferentemente de líderes em outras épocas, que você meio que tem a previsibilidade, você sabe que mais ou menos vai para esse caminho. Agora não tem isso. Então, ambiguidade, incertezas muito altas. O líder que fala, vem que eu sei o que vai acontecer, já começou errado. Então, a gente tem que sair desse pedestal e dizer o seguinte, olha, meu papel como líder é enabler, é catalisador, é servir você para que você, meu liderado, esteja na sua melhor versão para que a gente possa alcançar o objetivo. Eu não tenho todas as respostas, mas juntos nós vamos fazer esse papel. Consequentemente, nós temos essa aqui, a nossa principal diferencial, é a cultura. E é importante que nós aqui estejamos alinhados a essa cultura. Não totalmente a ponto de você desconectar e nem de você perder sua essência. Achar esse meio termo. Mas no final do dia, um bom... O pessoal que vem de... Você morou na Itália, né? Sabe que um bom cozinheiro é aquele que faz o melhor molho de tomate com os tomates disponíveis na geladeira. Qual é o paralelo? Eu tenho aqui a geração Z, geração Y, geração que for. Como é que eu consigo fazer com que eu escale esse time da melhor forma possível? Extrair o máximo baseado potencial. nesses princípios aqui. Esses são os princípios. Os princípios eles não vão mudar. Agora, a forma como eles se manifestam, isso já mudou e vai ter que mudar sempre. Vou dar o exemplo do Bernardinho, né? Nosso companheiro lá da nossa imersão de gestão de pessoas. Os princípios da Seleção Brasileira de Vôlei continuam os mesmos. São 3 princípios, 3 valores, né? Integridade, time por primeiro e treinamento extremo. Não dá para você jogar no time do Bernardinho e não querer treinar, certo? Não tem como. Mas o que ele está sendo criticado hoje em dia? Não dá para ter um Romário no time do Bernardinho. O que ele está sendo criticado? Que ele já não está gritando mais tanto assim na beira da quadra. Porque ele é conhecido por ser super calmo, né? Super tranquilo na beira da quadra. A forma como ele lidava em 2004 e a forma como ele lida em 2025, 20 anos, completamente diferente. Não dá para você continuar gritando. É outra época, outra geração, outro perfil. Agora, os princípios são os mesmos, mas ele está se manifestando de forma diferente. Esse é um dilema. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, Perfeito. haverá o esperado uma adaptação geral. O líder, no final das contas, como é que eu faço para que eu consiga extrair o melhor do meu time, me adapto à realidade, mas observando aquilo que é a principal vantagem competitiva. E aí, o Vabo, que aí é o lance de colocar a gente certa no lugar certo, né? Como que eu consigo colocar as pessoas certas? Eu falo que, cara, não existe gente boa. Gente boa não é o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a gente certa. Isso. Né? Gente boa, a gente como pequena, média empresa, na maioria das vezes a gente não consegue pagar. Gente boa está na Apple, está no Google, está empreendendo, né? Tá fora. Eu preciso trazer as pessoas certas para dentro do negócio. E quem são as pessoas certas? São as que têm um certo, pelo menos um mínimo, como você falou do pêndulo lá, um mínimo, um range de alinhamento com aquela cultura. Porque o que a gente mais vê hoje, o que eu mais vejo hoje? 91% dos desligamentos no Brasil são causados por comportamento.
E a gente ainda está contratando do jeito antigo, da época que meus pais faziam o negócio, que era por técnica, por currículo, por experiência, né? Quando a gente olha para a rotina dos empresários hoje e dos líderes hoje, eles devem passar, eu arrisco dizer, né, não tem essa estatística clara, mas eu arrisco dizer que eles passam muito mais do que metade do tempo deles corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica, né? Então, aí, que é onde eu queria entrar para a gente contextualizar, porque eu tenho uma tese, é uma crença minha, eu queria que tu me ajudasse a contribuir, que é, cara, então o problema das empresas não é técnico, é comportamental. O que adianta eu ter o melhor processo do mundo, o melhor sistema do mundo, o melhor software do mundo, o melhor produto e serviço do mundo, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas? O que vai acontecer? O que adianta eu ter lá a seleção brasileira, tantas vezes campeão mundial, mas com as pessoas erradas? Não vai vencer o jogo. E por outro lado, eu acho que a recíproca também é verdadeira. Às vezes eu não tenho a melhor estratégia do mundo, não tenho o melhor produto do mundo, não tenho o melhor processo do mundo, nem tenho esses processos todos. Mas se eu tenho as pessoas certas, eu vou sempre explodir a concorrência. E as pessoas certas são as que vivem, né, o código de cultura, sem perder a essência, né, e sem também desconectar. Como é que tu vê isso? Eu não poderia estar mais alinhado, com certeza. Eu acordo todos os dias de manhã com esse objetivo de difundir esta mensagem de que as estatísticas são muito claras, né? As pessoas entram nas empresas porque têm um bom currículo, têm uma boa formação, têm experiência, fez projetos naquela área, mas elas não ficam, 91% das vezes não ficam, porque não tiveram comprometimento, não trabalharam bem em equipe, não lidaram com a pressão, não souberam se comunicar, todas as people skills. O mercado conhece como soft skills, mas a gente acredita que a base das habilidades técnicas é a razão e a base das soft skills é a emoção. E não é soft, não é mole, suave, tranquilo lidar com a emoção, lidar com o comportamento humano. Por isso que eu prefiro chamar de habilidades pessoais, ao invés de habilidades macias, suaves, que nada mais é exatamente esse ponto que você falou, do comportamento, das questões socioemocionais. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que os líderes das empresas não se deram conta ainda de que cada indivíduo que vai ser contratado, cada ser humano, 99% de tudo que nós aprendemos vieram dos 3 P's. Primeiro P, pai e mãe, pais. Pai e mãe. Segundo P, professores. E o terceiro P, pai e mãe representa a família, professores a escola. E o terceiro P, se a escola e a família não está formando profissional, cabe a quem educar? O P, que é o patrão, né? Ou os profissionais, ou os líderes nas empresas. Então a conclusão é, menos de 1% dos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil são ligados às habilidades pessoais. E aí você tem um sistema educacional que não forma e a gente fica querendo enxugar gelo. Não, vem aqui, vamos fazer aqui mais uma técnica. É que, na verdade, a teoria que eu tenho é assim, a gente está vivendo no Brasil, eu chamo de anomia, né? Não sei se tu sabe qual é a tradução de anomia, mas é uma ausência completa de valores. Eu não confio mais num padre, num presidente. Outro, 2 P's, viu? Padre, presidente, é P também. Padre, presidente, num político. Ó, o terceiro P, ó, os juízes, né? As pessoas que estão criando e ditando as regras. Eu não confio mais. A gente vive uma completa anomia, é uma ausência completa de valores. Eu brinco, quer resolver o problema do Brasil? É só tirar o brasileiro de dentro. No outro dia bota o alemão aqui, no outro dia resolve, né? Mas o problema do Brasil é educação. Cara, não é educação. A escola, ela só alfabetiza. Quem educa são os pais e os pais estão mal educados. Então não adianta ter uma formação, porque a formação ele vai... Aí eu concordo contigo, né? A formação do jeito que está hoje só olha a parte técnica e não olha a parte comportamental, consequentemente emocional. Mas quem educa os pais para educarem os filhos? Quando você há uma transição... Mesma coisa, vai subindo. Os então, pais vira uma dele... bola de neve. Exatamente. Exatamente. Mas principalmente, qual a diferença? A diferença é que a nossa geração Millennials, Y, foi a primeira geração na história da humanidade, 300 mil anos de Homo sapiens sapiens. Primeira geração na história da humanidade que teve algo a ensinar para os pais. Porque nas gerações anteriores, como é que era o paradigma de liderança? Chega em casa, meu bisavô, minha bisavó, você obedece seu pai e sua mãe, não tem como falar que vai para a escola, meu bisavô, minha bisavó, leva régua na mão se você
fugir aqui do comportamento. Nas empresas é o quê? Modelo industrial. Você está aqui para executar apenas, não está para questionar, para pensar. Então, nós tivemos já esse novo paradigma de ter que... Nós temos que nos reeducar para poder educar nossos filhos. Os professores têm que se reeducar para parar de ficar dando aula só técnica da mitocôndria, da fórmula de Bhaskara, de todos esses elementos para poder ensinar aquilo que realmente é relevante. E nas empresas a mesma coisa. Só que como é que a gente recebeu um tipo de educação, tem que reformular essa maneira para poder... Aí está o grande gap. Tu consegue, então, concluir que a gente hoje no Brasil vive uma crise na liderança? Sem dúvida alguma. Uma crise na liderança, uma crise na educação, mas não a educação, o ensino formal da escola. Educar verdadeiramente. Como é que a gente educa valores, princípios, disciplinas que vão ser muito úteis no dia a dia? Eu fazer ali o teorema de Pitágoras, nada contra assim, o Pitágoras, o Bhaskara, não estou fazendo a crítica aqui da tese da matemática, mas eu tive aulas que química orgânica para entregar o butano, buteno, isso, né, é zero, muito pouco interessante. Não existe nenhum conhecimento inútil, todo conhecimento é útil, porém, muito pouco prático no meu dia a dia. Consequentemente, essa educação de gestão do tempo, gestão das emoções, gestão do seu dinheiro, gestão dos valores, da constituição de um país, da nutrição, como é que você se alimenta bem, como é que você lida com os desafios de trabalhar em equipe, de vender, de se expor, de se comunicar, isso não importa a profissão. Qualquer profissão, você pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser... Qualquer profissão vai precisar dessas habilidades. Isso, as empresas recebem profissionais que não estão conseguindo ser formados na escola, porque a escola está focada ali no vestibular, e os pais em casa estão perdidos, exatamente por esse ponto da anomia, porque será que eu vou para cá, será para lá, será que... E mais de 80% das escolas brasileiras são escolas públicas, o que a gente já fala vem em relação à qualidade do que está sendo ensinado, de um tema, a qualidade já é ruim, e vai para um tema que não é útil, ou pouco prático. Consequentemente, você vira essa grande bola de neve. Mas eu sou otimista. Mas eu acho que a gente está para isso, né? E o papel do líder, eu acho que é isso, né? Desenvolver as pessoas. O papel da empresa é fazer com que o ser humano saia melhor do que quando eles entraram. Mas eu vi uma pesquisa recentemente, não sei se você viu, que essa geração mais nova, ela não está querendo ser líder. Né? É uma geração que tá chegando aí no mercado de trabalho agora, nem sei depois da Z, nem sei que geração é essa mais. Alfa, que é uma geração que ela não quer ser líder. Por quê? Porque ela está vendo o pai dela doente, o pai dela estressado, o pai dela com problemas emocionais, o pai dela... Não sei se chegou a ver essa pesquisa que saiu recentemente? Vi. A questão não é a seguinte, não é que ela não quer ser líder, ela não quer ser esse líder, esse estilo de liderança tóxica num ambiente que adoece, e ela não quer. É claro, mas eu também não quero. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser nesse sentido. Isso. E se a galera não entendeu que é a hora de fazer essa transformação, e a transformação, a organização, a empresa, com certeza é um ambiente para provocar isso. Mas é muito do indivíduo. O indivíduo despertar para este cenário, expandir a sua consciência de que a forma como que nos trouxe até aqui só está gerando caos, confusão, estresse, depressão, burnout, esgotamento, doença. Como é que eu passo? Não quero mais isso. Como é que eu me transformo? Só que vou te trazer esse talvez seja o cerne da questão, que é a questão da adaptabilidade. Estamos falando muito de AI agora. AI, inteligência artificial vai vir e tudo mais, a nova tecnologia, meu Deus, o mundo vai mudar. Você vai perder seu emprego, você vai perder seu emprego para alguém que usa AI. Toda essa discussão. Tem um investidor americano, que é o Ray Dalio, grande nome, ele diz que toda vez que o futuro é incerto, a técnica você olha para o passado. O que o passado nos ensina que pode extrair alguma lição? Então, futuro é um lugar onde a gente já viveu, né? Já viveu, agora é AI, antes era metaverso, aí antes era digital, aí vai até a roda, né? Inventou a roda, são só tecnologias novas. O mundo evoluiu muito tecnicamente, mas continua tendo guerra, continua tendo discriminação, continua tendo fome, ou seja, evoluiu muito tecnicamente, mas talvez não evoluiu tanto assim no outro lado, que também é relevante. Exercício simples, século XIX, a principal tecnologia que existia é como é que você fazia para acender? Não tinha energia elétrica, não foi inventado ainda pelo Thomas Edison, não tinha sido inventada. Então era lamparina. Todas as cidades eram iluminadas pelo acendedor de lamparina. Ia lá e acendia a luz quando ficava à noite. Só que aí veio essa nova tecnologia. Ou seja, de novo, 300 mil anos, nos últimos 130 anos, só que tem energia elétrica.
Disso para trás, era outras tecnologias, lamparina foi a última delas. Advento da nova tecnologia, energia elétrica. Qual que é a grande conclusão? O acendedor de lamparina não virou funcionário da companhia elétrica. E o trocador de ferradura de cavalo não virou borracheiro. Era charrete lá, mudou para o carro, não se transformou. Esse é o grande dilema. O grande dilema é o indivíduo perceber que as tecnologias estão mudando, tem evolução, como que eu então me adapto para esse novo cenário? Porque aprender uma tecnologia específica é importante, mas o mais importante é aprender a aprender o que tiver que ser aprendido, para que então eu possa me adaptar para essa nova realidade. Isso é o grande dilema, porque as famílias não estão preocupadas com isso, a capa do jornal não está preocupada com isso, está preocupada aí com a discussão, agora é o Trump, agora é o Bolsonaro, agora é o Lula, agora é não sei o quê, aí é o Corinthians, é o Flamengo. Estamos debatendo isso, debatendo o que realmente importa e mexe o ponteiro e melhora a vida das pessoas. Essa discussão acontece só nesse podcast. E Vabo, por onde começa então essa virada, essa mudança, na tua opinião? Tu falou que começa pelo indivíduo. Eu sou entusiasta do indivíduo. Perfeito. E aí o indivíduo ele está talvez mal educado, né? Ou principalmente quando a gente vai olhar o empreendedorismo no Brasil, ele é amador ainda. A gente vê o quão amador boa parte das empresas são pequenas empresas, pequenas empresas, mas é o gerador de emprego e que às vezes não está sabendo também formar gente. Por onde que começa tudo isso, na tua opinião? Acho que tem duas forças cruciais, você citou empreendedorismo e educação, são as duas forças. E empreendedorismo não é só o ato de você fundar e criar um negócio. Perfeito. É uma atitude de vida. A atitude de vida empreendedora, você pode empreender dentro de uma empresa, você pode empreender no governo, você pode empreender na sua vida, você pode empreender criando a empresa, você pode empreender de qualquer forma. É o oposto do vitimista. É o oposto daquela pessoa que não está sentado na rédea da sua própria vida. Quer ver um exemplo prático disso? É quando a pessoa fala assim, ó, eu estou nessa situação que eu me encontro agora, no perrengue, porque meus pais não me ensinaram isso. Delegou, terceirizou a responsabilidade. Eu estou aqui porque minha empresa não tem orçamento, por isso eu não fiz esse treinamento. Logo eu não aprendi. É a não autorresponsabilidade. Né? Eu só vou ser feliz quando me casar com a pessoa tal ou quando eu comprar o carro tal. Delegou, terceirizou a felicidade para uma outra pessoa, um objeto, que é o carro. Então, o primeiro passo para qualquer transformação é você tomar consciência, é você ter acesso a esses conceitos. É você entender se o que eu estou falando, que nós estamos debatendo aqui, faz sentido. Você precisa concordar 100%, mas se plantou alguma semente em você, busca outros autores, tenta conversar com outras pessoas, busca mais conteúdo para sair do piloto automático, sair da discussão Bolsonaro, Lula, Flamengo, Corinthians e perceber, olha, beleza, não é que você não vai poder ver o futebol. Bem, mas tem coisas que mexem mais o ponteiro, que mudam mais a sua vida. Beleza, tomei consciência, quero saber mais, estou interessado, me engravidei deste tema, né? Isso é um tema que o Sócrates dizia, né? Que minha mãe é a melhor parteira aqui da região, mas ela nunca vai conseguir dar à luz, contribuir para nascer uma criança, se a mulher não estiver grávida. Ou seja, se a pessoa não está grávida do interesse, da vontade de debater esse tema, não se envolve, né? Não adianta. Agora, beleza, algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui talvez se interessaram por saber mais. E aí tem ferramenta, tem conteúdo, tem técnica, tem estratégia para você começar a se capacitar e sair dessa coisa do zumbi. O que é o oposto, o inimigo do empreendedor? É o zumbi. Eu, por exemplo, quando eu estou dando aula, tem aluno que concorda, que eu gosto de gerar confusão, eu provoco os alunos e tudo. Eu adoro, concorda de escola, não tem problema. Estamos aqui no ambiente de sala de aula para isso, arquibancada, para quando a gente for para a arena, for melhor. Às vezes não tem certo e errado. Tem certo, vamos debater. Mas tem um aluno outro. que me incomoda, e não é o aluno que discorda de mim. É o aluno zumbi. É aquele que fala assim, tá tudo bem, estou interessado. Aí eu provoco, tá indiferente. A indiferença que a pessoa que está na vida a passar, já passei... É o passivo. Putz, não estou nem aí. Tá. Isso, para mim, esse é a maior dor que eu tenho como líder, como professor e, eventualmente, como pai, né, que são os 3 tipos de liderança principais da vida. Isso é que me incomoda. Mas na hora que a gente consegue achar um ângulo ali para provocar, para tirar a pessoa da indiferença, falar, não, beleza, agora eu vou... Aí a coisa desperta. Então, esse empoderamento do indivíduo, essa autorresponsabilidade. Tudo o que acontece na minha vida, eu sou responsável. Eu não estou delegando. Vou dar um exemplo. Em 2022, minha esposa estava grávida da nossa primeira filha e eu estava saindo para a formatura de uns alunos. No meio do caminho, fui assaltado. Primeira vez que fui assaltado na vida. Em São Paulo, na hora que eu sou carioca, mas tá na rua, pode acontecer.
Quebraram o vidro do meu carro, resumindo. No dia seguinte eu fui, tudo certo, graças a Deus não me machuquei e tal, quebrou, aí tem aquele estresse lá de roubar o celular, rouba o celular e tal, beleza, ficou tudo bem. No dia seguinte fui sair com a minha cachorrinha, passou uma moto, eu já fiquei meio tenso, acho que eu vou embora do Brasil, acho que não sei o quê, e agora e tal. Aí eu comecei a refletir, porque nas horas da prática é que a teoria ajuda, porque só na teoria, filosoficamente, eu li todos os livros e tal, maravilhoso. Mas a conclusão é, a culpa de eu ter sido assaltado, quem escolheu estar ali? Eu escolhi estar ali. É óbvio que isso exime a culpa do bandido que me assaltou, ou do policial que deveria estar ali, ou do governador que não botou o efetivo policial correto. Beleza, também tem isso. O bandido tem que ser preso, claro, beleza. O policial não fez seu trabalho, o governador também, ou outro governador, o que quer que seja. Mas no final do dia, a minha escolha é de decidir o seguinte, eu vou me vitimizar, ou eu vou entender e vou criar um trauma do tipo, meu Deus, agora não saio mais na rua, e agora não vou embora, não sei o quê. Ou eu vou entender, sim, foi desagradável, ninguém que gosta de passar por isso, mas o que eu posso extrair de lição? O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso me prevenir? Aí o que eu fiz? Primeiro, duas coisas, resumindo. Primeira criei uma cartilha de o que fazer para evitar ser assaltado, porque eu dei mole também, né? Porque eu estava desatento e tudo mais. E o que fazer depois de ser assaltado? Porque depois tem o perrengaço, tem que fazer BO, tem que cancelar a Apple, não sei o quê. Então eu criei essa cartilha. Mandei para meu Instagram, meus amigos, WhatsApp, família. Então, minimamente, minha situação ruim ajudou uma outra pessoa ali que leu a cartilha. E o segundo é ser grato, porque eu estava vivo, estava com saúde, minha esposa estava grávida. Como é que eu valorizo mais as coisas que eu tenho do que ficar reclamando? Essa mentalidade mais de abundância, né? E menos de escassez de estar reclamando, né? Pois é. Então ali foi um exemplo que eu tive de todas as leituras sobre estoicismo, sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre esse protagonismo da minha vida. Eu vou delegar para o governador, ou para o bandido, ou para o policial, ou para quem quer que seja, o fato, ou eu vou entender que sim, foi uma droga passar por isso, mas já aconteceu, já passou, aceitei, aconteceu, agora vamos para frente. Esse tipo de discussão, que estou dando um exemplo pontual, tem vários que a gente pode explorar, esse tipo de sair do piloto automático e conseguir, consequentemente, entender o seu papel dentro de um ambiente. Porque, beleza, o STF é isso, a justiça é aquilo, o imposto, o governo. A tecnologia vai querer que eu fique preso lá no Instagram, agora tem a nova série Adolescência, que está bombando no Netflix, como é que eu formo meus filhos para esse cenário? Resumo, o mundo não vai parar. O mundo vai continuar te exigindo, vai continuar te assaltando, vai continuar te roubando o imposto, vai ter injustiça sendo cometida. Eu vou ficar reclamando, me mostra alguém que reclama o dia inteiro e teve solução. Não tem solução reclamar. A solução é arregaçar a manga, entender, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, é o seguinte, olha, aconteceu. Agora, como eu contribuo, até bota a passagem muito boa que assim, eu teve um rapaz que ele estava assistindo televisão e estava vendo uma guerra acontecendo. Como tem essas guerras agora? Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, ou Hamas, o que quer que seja, qualquer uma dessas. Essas são as mais noticiadas, fora as outras todas que estão acontecendo que a gente nem sabe. E ele falou o seguinte, não aguento mais essa guerra, não quero mais, 2020, blau, cheio de guerra, não quero mais. Vou acabar com isso agora. Desligou a televisão, ligou pro irmão dele e falou, irmão, me perdoa e tal, a gente está esse tempo todo sem se falar, queria te pedir desculpas e tal, vamos voltar a conviver e tudo mais, parará. Então não é a guerra lá, os outros. Você, na sua vida, tem a guerra? Afeta a tua energia mental, tua energia emocional, né? Será que eu estou alimentando minha mente de coisas boas ou de coisas ruins? Né? Só olhando o Jornal Nacional, só olhando Covid, pandemia, problema. E aí eu acho que é onde entra a importância da liderança. Né? Esse é o papel do líder, sem dúvida. Porque assim, a gente vê como a população vive uma zona e um estado de dormência. É um estado de dormência. Eles foi educado assim, não, é assim, deixa a vida me levar e tal. É o zumbi, que você fala, e é o teu papel como professor, educador, de como que eu provoco esse cara, de como os maiores líderes do mundo, eles foram líderes que moveram multidões pro lado bom e pro lado ruim. Jesus Cristo foi um deles, né? Pro lado ruim tem vários, não quero citar nomes, mas assim, eles moveram multidões através de suas visões de mundo, de suas crenças. Pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo, da sua missão, do seu propósito. Né? E aí é onde a gente entra, talvez começa a entrar no lance da liderança com people skills e como a liderança é importante para ajudar nesse movimento. Como que eu tiro as pessoas da zona de dormência? Tem um potencial oculto ali, tem um diamante a ser lapidado ali que ele ainda não sabe que ele é um diamante. É isso. E esse líder que foi a primeira pergunta que você fez aqui, o empresário, seu cliente, seu aluno, que vira para você e fala,
Como eu faço para contratar melhor? Como eu faço para trazer as pessoas para minha cultura? Não estou conseguindo contratar esse líder que está reclamando disso. A pergunta você volta para ele dizendo o seguinte: o que você está transformando na sua liderança, no seu estilo de engajar as pessoas, na sua forma de conduzir e ser um líder educador e de ser um líder servidor, para então se conectar com as pessoas para elas quererem vir trabalhar com você. É exatamente É fácil apontar o dedo, aquela geração, aquelas pessoas, o que, que eu vou fazer para lidar com isso? Cara, essa é a provocação. Fantástico. E aí eu acho que é onde entra em People Skills, né? Que eu acho que foi inclusive tema do teu livro. Sim. People Skills. Sim. Fala mais sobre a tua tese, do teu livro, de como tu criou, e da importância dele para esse momento atual. A minha tese é a seguinte, vamos pegar um exemplo do esporte, porque o esporte sempre ajuda Conecta a conectar. Bem, né? Tom Brady. Conhece Tom Brady? Sim. Principal item do currículo de Tom Brady, qual que é? Ex-marido de Gisele Bündchen, certo? Esse é o principal item do currículo. Tem um outro detalhe no currículo dele, um detalhezinho só, que ele é o maior campeão da história do futebol americano. Futebol americano, sem então, dúvida. qual que é ele para mim representa bem essa questão do People Skills, que a gente entender esse cenário, aí abre porta para todo o resto. Tom Brady, ele é o maior da história, nunca ninguém ganhou tanto Super Bowl quanto ele, mas ele foi selecionado quando ele estava na época da universidade, para ir para o profissional, ele foi selecionado no número 199. E eram 200, ou seja, ele quase não foi selecionado aquele que viria a ser futuramente o maior da história. Uma indústria bilionária, cheia de técnica, como assim quase desperdiçou? E aí a conclusão foi que a métrica. Como mediram Tom Brady para ele chegar em 199? Mediram ele pela velocidade, ele não era rápido. Mediram ele pela precisão, ele não era tão preciso quanto os outros. Mediram ele pela força, não era tão forte também. Então força, velocidade e precisão, hard skills, né, habilidades técnicas, ele ficou em 199. Não mediram ele pelas habilidades que viriam transformá-lo no maior da história, que era disciplina. Primeiro a chegar no treino, último a sair, super focado em alimentação correta. Trabalho sob pressão. 80 mil pessoas gritando no estádio, a precisão dele melhora, o foco dele melhora, os outros pioram. E liderança. Ele mandava mensagens personalizadas para cada jogador, para pedir um empenho, para engajar, para motivar na semana da final. Então, força, velocidade e precisão, ele foi quase descartado. Inteligência emocional, disciplina e liderança foi o que fez ele ser o maior da história. E isso não é ensinado nas empresas, não é ensinado nas escolas, e é pouco ensinado de maneira formal. E a minha tese é possível educar people skills, é possível educar comportamento, é possível liderar levando em consideração essas habilidades que são autoconhecimento, inteligência emocional, adaptabilidade, disciplina, resiliência, empatia, oratória, escutatória, negociação, liderança, persuasão e mais de 80 que nós mapeamos e que temos ferramentas e métricas para ajudar as pessoas a se desenvolverem. É um skill, né? Você treina, você capacita, né? É treinável. Liderança é um skill também. É treinável, é desenvolvido. Pois é. E de tudo que eu estudei, e de todas as escolas que eu participei e participo, não existe nenhuma escola no mundo que seja 50-50. Como eu falei para você, hoje a maioria é 99% habilidade técnica, 1%, quando muito, comportamental. Algumas escolas mais novas foram para um 70-30, 80-20, mas não existe, porque não é uma mais importante que a outra, elas são igualmente importantes. Me mostra uma escola, já olhei, Dinamarca, Finlândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, todos esses principais hypes, não existe nenhuma escola que tenha a carga horária igual. Você vai ter aula de história, mas vai ser história com storytelling. Vai ser geografia com inteligência emocional. Vai ser matemática com educação financeira. Vai ser... e por aí vai. Então isso não existe ainda. Mas a minha tese, o que eu acredito, é que se as pessoas começarem a tomar consciência... Ah, mas a minha escola não teve isso. Tá bom, mas você tem 80 anos, você continua tendo capacidade de ter neuroplasticidade. Se deixar, como eu falei, vou até meia-noite aqui. E pegando um exemplo aí do Tom Brady, que eu acho que é curioso, eu estou fazendo a leitura aqui, olhando para a empresa agora, tá? A causa disso tudo é falha no processo de contratação, na tua visão? A causa disso tudo, como que eu quase perdi esse talento e não consegui identificar porque minhas técnicas de identificação e de contratação foram erradas. Mesma coisa a gente fala para as empresas.
né? Pô, a gente vê as estatísticas que acontecem hoje, né? Eu erro 6 a cada 7 cadeiras para poder acertar em uma, né? Rotatividade altíssima. O Brasil é o país com a maior rotatividade no mundo hoje. A que se deve isso, na tua opinião? É falha de contratação no processo de contratação e de identificação daquela pessoa? A causa começa na contratação, mas não é apenas na contratação. Uma contratação errada, ela custa de 3 a 15 vezes o salário da pessoa. Então, se eu contratei e a pessoa saiu em até 3, 6, 9 meses, 3 a 15 vezes é o custo que eu vou ter para repor aquela pessoa e conseguir achar uma pessoa que realmente queira ficar. Na minha visão, são 4 pilares. É o pilar da atração, que começa, mas também do engajamento, do desenvolvimento e da inspiração. Que esse pilar da inspiração é o pilar do papel do líder entender seu papel, que o papel não é de mandar. Porque é muito fácil você fazer. O difícil é você fazer. E fazer não mandando. Fazer inspirando. Que a pessoa queira ficar com você. Por isso eu também não gosto do termo retenção, que é um termo que é muito utilizado nos RHs, nas empresas. Vamos aqui, qual é a nossa estratégia de retenção? Retenção é péssimo. Retenção parece que está botando a bola de ferro no pé da pessoa. Eu falo que cultura não é você fazer as pessoas ficarem, né? É você criar um ambiente para que elas queiram ficar, né? Cultura não é sobre melhorar a retenção, é criar um ambiente para que elas queiram ficar. Cultura forte é criar um ambiente para que as pessoas queiram estar ali dentro. Porque, mas tá muito difícil contratar gente boa. Eu não consigo contratar gente boa. Tá, mas primeiro que tem talvez possíveis falhas na contratação, mas tem gente que não está conseguindo nem atrair. Então existe um processo antes da contratação chamado de atração. Perfeito. Eu não consigo às vezes nem atrair gente boa. Então se só entra coisa ruim, não dá para transformar, né, coisa ruim numa coisa boa lá na frente. E sabe outra desculpa também que as empresas têm? Mas é porque as pessoas só querem salário. Ou seja, também começa a ter a desculpa de que é a questão de dinheiro que eu não posso pagar. Você comentou no começo. Gente boa é caro. Então, mas tem outras estratégias, outras armas que você pode usar. Se você tem a remuneração financeira, mas também tem a remuneração não financeira. E a cultura é a principal. Total. Você vai trabalhar numa grande... A gente falava isso direto. Estamos aqui vendendo sonho. O sonho é uma forma de remuneração. É para sempre só sonho? Claro que não. Mas você consegue trazer para a pessoa dizendo o seguinte, olha, você vai trabalhar na grande empresa, você lá vai ser mais um. Aqui, o seu trabalho tem um impacto no cliente direto. E aí, com isso, você vai poder crescer, ter uma estrutura melhor e poder ter uma remuneração financeira melhor também. Então, você tem o sonho, você tem um ambiente, você tem a flexibilidade, você tem o fato de você não estar no ambiente tóxico. Você vai ganhar mais, mas você vai adoecer. Aqui e o salário, e o segundo salário é o salário do conhecimento, né? Também, porque vai aprender tem muito. Tem empresas que você não aprende. E quando você sai de uma empresa, vamos pensar num profissional, né? Eu escutei isso uma vez, há pouco tempo atrás eu estava dando uma palestra em São Luís e aquilo me tocou, né? Eu falei, cara, não olhe só pelo salário financeiro, olhe pelo salário não financeiro também. Cultura e principalmente o salário do conhecimento, porque isso é a única coisa que ninguém te tira. Quando tu vai numa próxima entrevista de trabalho de emprego, as pessoas não vão perguntar teu salário. Qual foi teu último salário? Elas não vão te contratar pelo teu último salário, elas vão te contratar pelo teu conhecimento, né? Seja técnico, seja das tuas habilidades que tu desenvolveu de inteligência emocionais e das people skills lá que tu fala. Tem uma boa dica para dar para um líder que esteja nesse processo, talvez um pouco perdido nessa confusão toda, que a dica é muito simples. Verifica onde a régua está posicionada. Você colocou a régua em você ou você colocou a régua no candidato, no liderado, na outra pessoa? Normalmente eu vou motivar e quero motivar a pessoa achando que o que vai motivar ela é o que me motiva. A régua está em mim. Eu vou dar o dinheiro porque eu considero que o dinheiro é importante e a pessoa... Beleza, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Óbvio, não é o ponto. O ponto é o que realmente faz, o que move aquele... Que é a chama que dentro da pessoa. Tratar as pessoas de maneira igual, eu vou tratá-las de maneira desigual. Tu tem dois filhos. Tu tratar eles iguais, tu vai tratar eles de maneira desigual. Por quê? Porque eles são diferentes. Pois é. Aí tem aquela frase clássica assim, ó. Seja o líder que você gostaria de ter tido. E aí eu falo para meus alunos assim, não concordo com essa frase. Porque quando você fala, seja o líder que você gostaria de ter tido, a régua está em você. Não é para você ser o líder que você gostaria de ter tido. É seja o líder que o seu time precisa que você seja. Logo, a régua saiu de mim e foi para o time. O que esse time precisa que eu seja? Agora precisa de uma bronca? Vou dar bronca. Não, agora essa pessoa precisa de um acolhimento? Vou dar um acolhimento. Agora eu preciso
dar um gás e botar uma cenourinha de dinheiro e... Beleza, agora não. Agora a gente precisa elogiar. A remuneração mais barata que existe é o elogio. Não, mas eu não vou elogiar porque vai subir a cabeça da pessoa. Não vou elogiar porque ela vai me pedir um aumento salarial. Não vou elogiar porque no final aqui tá tudo ruim. Não. O líder que não elogia, ele se descredibiliza também no médio e longo prazo. Então, a régua está na outra pessoa. Como eu posso ser um líder para catalisar melhor o desempenho, a performance dessa pessoa? Isso é o que eu acredito que é o papel do líder. Sem dúvida. E tem muitos paralelos também. Eu gosto de jogar xadrez, por exemplo. O xadrez é uma coisa que... Então, eu posso querer forçar as peças a estar numa posição tal. Ou eu posso servir as peças. Como é que é a melhor posição para eu escalar essa peça? Como no futebol também, vou botar o lateral direito de zagueiro, o zagueiro de goleiro e tal. Não adianta. Essa é a melhor forma que a pessoa joga. Como que eu consigo criar um ambiente e, claro, uma adaptaçãozinha aqui, outra ali e tal, para que o todo possa ser maior do que os indivíduos. Coisa boa. Vabo, a última pergunta que eu queria te fazer. Vambora. Pergunta final, que é uma pergunta que eu gosto de fazer também de vez em quando, não faço todas as vezes, mas quando eu tenho a oportunidade eu faço, que é: qual que é o framework de Vabo? Qual que é o teu framework, teu processo de construção de cultura e times fortes? Que é exatamente o nome do nosso podcast, né? Cultura e times fortes. Como que eu consigo... E não tem como falar de gente, de times fortes sem falar de cultura. Não tem como falar de cultura sem falar de gente. Mas para a gente talvez resumir toda essa conversa que a gente teve aqui, né? Se tivesse que dar 3 passos, um framework, um passo a passo de como você construiu ou como você orienta as pessoas a construírem culturas e times fortes, qual que seria? Boa, vamos lá. Tem vários frameworks, sou estudioso dessa área, né? Sou um aprendiz curioso desse tema. Gosto muito do framework da professora Carolyn Taylor, é onde eu recomendo, é uma das literaturas das nossas imersões, dos nossos treinamentos. Então, resumidamente, o que ela fala é que é muito importante entender que o líder, primeiro pilar, o líder é o guardião da cultura. Perfeito. Então, o comportamento dos líderes, dos tomadores de decisão, falará mais alto do que o que está escrito na parede, ou do que é só do que é falado por ele. Do que é verbalizado, perfeito. A cultura, eu brinco que a cultura não sobe, ela desce, né? Então vem das lideranças, a liderança uma escadaria se lava de cima para baixo. Não tem como você estar no terceiro degrau e lavar a escada. Exatamente. A água desce de cima para baixo. Então esse é o ponto. Por isso que a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Pegou a pessoa gritando no meio do escritório, foi grossa, grosseria, no meio de todo mundo. Aí você fala assim... veja bem, mas 40% da meta de vendas essa pessoa bate, né? Então, tudo bem ela gritar com a outra e tal. Pronto, tolerou, grosseria, passou a fazer parte da cultura. Basta você bater a meta. Enraiza e ser grosso com os outros. Ou seja, então o primeiro passo é esse, o comportamento dos tomadores de decisão. O segundo passo são os símbolos. Como que você concretiza a cultura? Porque a cultura, propósito, missão, visão, valores, princípios, é abstrato. Eu preciso concretizar na prática, no dia a dia. Para isso, a melhor forma, tem várias, seja através de histórias, lendas, mas principalmente através de rotinas e rituais. Então, é preciso ter ritual, reunião individual, reunião de time, reunião com a empresa inteira, avaliação de desempenho, todas as ferramentas e rituais para você concretizar. Beleza, aqui é meritocracia? Tá bom. Isso se manifesta dessa forma. É foco no cliente? Se manifesta dessa forma. Perfeito. Qualquer transparência? Se manifesta dessa forma. E o terceiro pilar... Através dos valores, você cria rituais que vão reforçar aqueles valores. O comportamento são os valores em movimento. Alguém age de uma maneira, se eu ajo dessa maneira, é porque eu estou demonstrando o que eu valorizo, o que é importante para mim. Total. Que é algo abstrato. Total. Na prática. E para fechar, o terceiro que eu mais gosto, que é a hora da verdade da cultura. Que eu vou nas empresas e falo o seguinte, beleza, você faz várias coisas aí em gestão de pessoas, mas tem 4 momentos que se for para você errar, por favor, tente não errar nesses 4. Porque independente do que é falado, do que está na parede, do que for, esses 4 é o que está todo mundo de olho. É a hora da verdade. São os 4 principais processos de gestão de pessoas. Todos são importantes, mas esses 4 são os mais. Contratação, avaliação, promoção e demissão. Quem você contrata, como você avalia, quem você promove, quem você demite, aí está clareza. Pode estar muito bonito na recepção da empresa, no site da empresa, está tudo muito bonito. Mas promoveu o cunhado do dono. Nada contra os cunhados, né? Tem 2 cunhados aqui, mandar um beijo para eles. Né? Mas talvez aqui, né? Talvez não tenha sido a melhor forma. Não demitiu a pessoa que claramente deixou um rastro de sangue e feriu a cultura. Opa, tolerei logo. Então, contratação, avaliação. Como você avalia? Quais são os pilares para definir se eu dou aumento, se eu não dou aumento, se eu dou treinamento, se eu dou treinamento, se eu promovo, se eu
Ou seja, como a empresa toma decisão nesses 4 elementos, reforçam ou enfraquecem a cultura. Né? Exatamente. Que cultura é um músculo, né, Vabo? Se eu parar de treinar, cara, enfraquece. Eu falo que é igual à saúde, é igual a relacionamento. Se eu não plantar, se eu não regar, ela enfraquece. É igual a família, é igual a amigos e é igual a músculo da gente. A gente vê o quão muitas empresas, quando se empenham e quando tem uma liderança... Não existe uma cultura forte com a liderança fraca. Cultura forte requer liderança forte, ponto. Não tem conversa. Cultura é igual escovar o dente. É tão básico quanto escovar o dente. Se você não escovar o dente hoje, talvez não aconteça nada. Experimenta ficar 6 meses sem escovar o dente nenhum dia. Experimenta ficar 6 meses sem se preocupar em criar uma cultura com rituais. Perfeito. E dar o exemplo. E aí enfraquece. A ponto de, putz, engordei, sai fora de forma, o gasto de energia para tu conseguir mudar aquele negócio ali é gigantesco também. Né? Senhoras e senhores, Vabo, muito bom. Acho que deu 1 hora já de papo aí. Deu? Não é até meia-noite hoje? Deu 1 hora de papo aí. Se deixar, eu acho que a gente vai. Acho que tinha muitas outras coisas pra gente falar também. Mas assim, que baita prazer e honra ter você aqui. A gente fazer esse contato, esse relacionamento. Né? Espero que seja um primeiro aí de muitos, que a gente vai aprofundar ainda mais essa relação. Vabo, qual é a mensagem final que você quer, que está no teu coração aí, que está ressoando aí para você deixar desse podcast aqui pra gente? Olhando para a câmera então, mensagem final. Vamos buscar aqui o professor Simon Sinek. O que ele diz? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% do seu time são pessoas. Não adianta você querer focar só em negócios, porque se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Ou seja, não há nada mais importante do que a sua capacidade como líder de construir um time campeão e de criar essa cultura forte de alta performance, sustentável a longo prazo. Obrigado, Gui. Foi um prazer enorme falar desse tema, que é a minha paixão, eu sei que também é a sua. E deixar aqui também meus contatos. Quem quiser entrar lá no Instagram, @vabo23, vai ser um prazer, tem muito conteúdo. Tem o blog do vabo.com também, tem o Vabocast, tem uma série de outros temas. É um prazer poder... aliás, vou deixar um presente também, vou aproveitar aqui, deixar um presente para você que está assistindo. Manda para mim lá no Instagram uma coisa que você aprendeu com o que a gente falou aqui hoje. Um conteúdo, um conceito, e aí eu vou te dar um e-book de presente, que é o e-book Como Desenvolver as Suas People Skills. Então, manda para mim lá no direct, no Instagram, @vabo23, 23, VABO23, um conteúdo e vai ganhar um presente, um e-book para você desenvolver suas habilidades pessoais. Show de bola. Senhoras e senhores, esse é o Vabo e o episódio do podcast Cultura de Times Fortes. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.